em relação às coisas que tudo que eu fiz em relação a essa minha corrida, por exemplo, eu fiz tudo assim da minha corrida daqui para São Paulo. Eu posso dizer que só estava eu e Deus desde o início do meu pensamento, né? Eu sempre, por esse meu jeito de querer fazer as coisas sozinho, de estar sempre ali focado só em mim, apesar de eu ser um cara assim com essa cara rústica e fazer esse tipo de doideira, É só uma casca, né? na sua casca. Eu sou muito estudioso. Eu gosto muito de estudar é, algum, algumas coisas sobre Nikola Tesla, sobre Einstein, entre outros. E assim, algumas frases desses caras, assim, eu levo para a minha vida. Nikola Tesla, por exemplo, para mim é um cara que eu tenho como base psicológica, assim, motivacional, assim, muito forte. E eu lembro que nessa época que eu decidi fazer essa minha corrida aqui para São Paulo, eu estava em busca de ajudar, né, a minha ex-noiva, porque ela estava, a princípio, entrando no estado de depressão. É mesmo. O negócio estava muito sério. Ao ponto dela me ligar de noite e falar assim, Giovanni, tá onde? Pô, tô trabalhando. Ela traz um caderno para mim, que eu tô com as músicas aqui na cabeça. Aí eu falei, pô, beleza. Aí levava o caderno para ela, no dia seguinte ela começava a escrever. Ela lotava um caderno de composição. Só que na época não tinha como produzir uma música. Uma música você produzia no mínimo aí assim, um fundo digital é R$ 1.200. É? Uma música, É mesmo? produzir, botar no estúdio, com batido e tudo mais, é no mínimo R$ 1.200. Se Caramba. você for botar também num garoto que está começando, desculpa, ele vai cobrar muito barato, mas a qualidade vai ser péssima. E ela, por ser muito exigente, ela queria as coisas dela com excelência, não tinha condições de bancar várias músicas, né, por esse valor. Aí foi quando eu comecei a pensar, né, na minha solidão ali dentro do capacete, andando de moto, e eu pensei numa frase do Nikola Tesla que diz que o melhor lugar para você achar as respostas é quando você está sozinho. Você quer achar resposta para os seus problemas e tudo mais, você tem que estar sozinho. Esse é o segredo do inventor. E eu lembro que eu passando ali na Avenida Brasil, em frente ao quartel da Marinha, me veio essa coisa na cabeça. Falei, cara, eu poderia pegar o material dela e entregar para um produtor bam, bam, mas eu tenho que fazer isso de uma forma diferente. Aí eu falei, cara, eu vou pensar aqui. Eu comecei a pensar e cada dia eu fui amadurecendo e aperfeiçoando esse meu pensamento. E um belo dia eu cheguei para ela e falei assim, ó, faz o seguinte, bota aí umas 15 músicas suas num pendrive que eu vou entregar nas mãos do Rick Bonadio, que é o melhor produtor do Caramba. Brasil. O cara foi empresário, né, e produtor do Mamonas Assassino, do Charlie Brown, agora aí Vitor Clay, e agora dela também, graças a Deus. E eu falei assim, bota a música no pendrive que eu vou entregar nas mãos dele. Só que nessa época eu estava muito forte. E isso aí para poder causar uma lesão no joelho, no tornozelo, assim, é um convite muito, muito claro, porque é muito Tava peso. pesado. É muito pesado. Se fosse para correr uma meia maratona, a probabilidade de eu me machucar seria assim muito grande. Maratona, muito mais. Agora, ultramaratona é um suicídio. E principalmente uma outra maratona na Via Dutra. Muito impacto, né? É muita doideira. Aí eu falei assim, ó, eu não, assim, meio de uma forma meio grossa, eu falei assim, ó, mas eu não tô te perguntando o que que tu acha, só bota as músicas no pendrive que eu vou entregar nas mãos dele. Ela como? Eu falei assim, Nico, eu vou correndo daqui até lá, que eu vou chamar a atenção dele. Aí, tipo assim, de cara ela negou muito, ela não quis que eu fosse, só que eu botei na minha cabeça e já era, né? Eu comecei a mentalizar aqui umas estratégias, a pensar o que eu poderia fazer, quem eu poderia procurar para poder me direcionar, o que eu poderia fazer. E comecei, lembro que eu treinei um mês sozinho, sem ajuda de personal, nutricionista, nada, só pesquisando as coisas na internet. Como você tem 40 anos também, você é um pouco mais velho do que eu lembro que na nossa época a gente estudava em biblioteca, né? Você queria fazer Sim, sim. algum, Pô, e era algum maneiro, trabalho, né? ia lá, pegava um livro, separava. Hoje em dia, tu tá com o telefone na mão, tu tem bibliotecas aí na sua mão. E foi isso que eu fiz. Eu abri o telefone, comecei a pesquisar o que eu poderia usar como combustível, né? Em relação à energia alimentar, para que eu pudesse fazer esse trajeto todo aí que eu nem sabia como é que começava, não sabia qual o trem apropriado, não sabia por onde eu ia começar, onde eu ia terminar, o que, que eu ia fazer no meio do caminho, se acontecesse tal coisa que eu ia fazer. Eu lembro que eu botei minha mochila, uma mochila tática,
Coloquei até facão de selva. Isso. Negócio doido. Eu lembro que eu tava montando na sala assim um dia antes de eu sair de casa, um domingo à noite, que eu saí segunda-feira de manhã. Eu botei tudo assim, na época do quartel tinha FT, que é Força Tarefa. A gente montava a mochila, havia uma inspeção, ver o que tinha, kit de camuflagem. E eu fiz parecido, eu falei assim, eu vou incorporar o paraquedista aqui de novo, porque isso é uma missão real. Legal. Aí eu fui, botei tudo assim na sala, falei, tá aqui o kit de sobrevivência, o kit de manutenção dos pés e tudo mais. Como tu é militar também, tu sabe que tu passou por isso, sabe como é que é, tipo um CFC. Aí eu botei tudo na mochila e fui. E graças a Deus, nós tivemos auxílio também de um amigo que é colega seu de farda, e a esposa dele, a Luana, que era assessoria de imprensa, da Conecta, que conseguiram fazer contato com a galera assim, muito bacana da mídia. Fez com que o Rick Bonadio soubesse que eu estava indo para lá. E na verdade, depois que eu cheguei lá, ele falou assim, cara, eu pensei que você não fosse chegar aqui, porque isso é doideira. Eu nunca soube de ninguém que tenha feito. Qual foi a distância? 428 quilômetros. Correu 428 quilômetros. O primeiro dia eu fiz 129 quilômetros, que foi de Vista Alegre, da minha escada de casa até Barra Mansa. Eu corri por volta aí de 22 horas e alguma coisa. Caramba. Eu só parei lá. No caminho, assim, eu parava para poder urinar e tudo mais. E, tipo assim, eu lembro que o máximo que eu poderia ficar descansando, tem que ter essa organização, que se não tiver, dá ruim. Eu falei assim, a hora que eu parar para poder descansar, eu boto os pés em algum lugar pro alto, para o sangue descer, né? Que o fêmur é a maior parte do nosso corpo, né? Que ocupa a maior parte de sangue. Aí eu falei, vou botar os pés pro alto, para o sangue descer também, até para não dar um problema. Aí ficava ali meia hora ali com os pés pro alto, depois ajeitava a mochila e ia embora. E no primeiro dia eu cheguei em Barra Mansa, mas eu já cheguei muito machucado, né? Eu já tinha perdido 2 unhas só no primeiro dia. Que isso? Muito contato, né? Muito batida. O atrito ali, batendo. E muita coisa. Vai magoando. E quando vê, fica preto. Aí eu lembro que eu cheguei lá em Barra Mansa, que eu fiquei dormindo numa pousadinha lá, bem fuleira. Quando eu tirei o tênis, a meia, minha unha estava toda preta já. E eu belisquei, comecei a puxar, assim, já estava podre para poder sair, assim, muito rápido. E assim, quando eu era moleque, eu lembro que eu machucava a unha, na hora vai ser mancha para poder cair. E assim, nesse dia não, porque foram assim, muito tempo, né, no mesmo lugar, acabou machucando. Porque eu não levei o tênis certo também, por não saber nada. Foi na orelhada mesmo. E eu me inspirei num norte-americano, que eu sou um fã desse cara, David Goggins. Ele tem... Eu me pareço muito com ele, mas eu nem sabia que eu tinha essa... Ele se tornou atleta também. Ele pesava 140 quilos, ele depois entrou para os SEALs, né? E lá ele começou a ter aquilo que nós militares temos, graças às Forças Armadas, às Forças Auxiliares também, que é aquele psicológico elevado. E ele, para poder arrecadar dinheiro para uma instituição de familiares de falecidos, né, das forças especiais, ele decidiu fazer uma corrida que, se Deus quiser, eu vou participar também, que é a Bad Warrior, que é a corrida no Vale da Morte, para arrecadar dinheiro, sendo que o cara nunca tinha corrido uma maratona. E são 217 quilômetros no deserto. E ele chegou em 3º lugar. Você fala, como, cara? Se o cara... Ele fala assim, é isso que nós temos, esse diferencial que me orgulha muito. E foi quando eu falei, cara, eu sou diferente, irmão. Não vou voltar para casa de ambulância ferrado, não. Eu vou chegar, nem que eu chegue lá sem pé, mas eu vou chegar lá. Aí no segundo dia eu cheguei em Taubaté, já em São Paulo, cheguei por volta de 11 horas da noite, já muito pior, já estava terminando febre. Que meu corpo, a febre é o corpo dando... Já tinha feito quantos km? Já tinha feito... Mais ou menos. Acho que é 270 e pouco. Eu tinha feito isso. Não, foi um pouquinho mais. 200, quase 290, por aí. Eu tinha feito mais ou menos isso. Aí eu lembro que começou a dar febre, porque o corpo... A febre é um sinal de alerta, né? É aquela luzinha que acende no painel do carro. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Então, é isso aí, justamente, é sinal de alerta. Eu falei, cara, eu tô com febre, tem alguma coisa de errado no meu corpo, então. Desculpa, eu falei, vou começar a reduzir a velocidade. Porque nessa corrida eu tinha que fazer em 7 dias. Pelos cálculos que eu fiz, 428 dividido daria 61 km por dia. Sendo que no primeiro dia eu me empolguei tanto que eu fiz 120 e pouco. Eu falei, cara, se eu consigo fazer isso aqui,
E já que eu tô nesse inferno aqui, que é a Dutra, os carros passando raspando em mim, minha cara toda preta de sujeira, eu não vou querer ficar 7 dias no inferno, vou tentar ficar o menor tempo possível. E no segundo dia, quando eu cheguei em Taubaté, eu lembro que quando eu passei por Queluz, que já é São Paulo, tava iniciando ali o finalzinho da tarde, tava escurecendo já. Eu falei, cara, aqui não tem nada. E Moreno, era um breu. Tu olhava assim, só via reta, assim, uma rua assim, que era Dutra, né? Porque a rua, essa parte da Dutra é um negócio, a parte daqui. Ela já fica menor, né? Não fica aquela pista do canto e aquela pista do meio, é uma reta só, não tem aquela divisa no meio, só aquela faixa amarela. E é um retão. Aí eu lembro que quando eu passei por Queluz, eu peguei uma reta enorme assim, bem na subida. Aí eu falei assim, caramba, cara, eu não vou conseguir chegar até Taubaté, mas eu vou fazer de tudo para chegar lá. Eu lembro quando eu cheguei lá 11 horas da noite, eu já estava tão moído, tão ferrado, que eu falei assim, cara, o primeiro lugar que eu ver aqui eu vou parar e vou dormir. Acabou que eu tinha um puteirozinho lá, que estava desativado, e eu fiquei nesse puteiro. Não tinha ninguém lá, não tinha nenhum funcionário trabalhando não. As primas estavam de folga nesse dia. Aí eu dormi nesse puteirozinho lá, paguei 15 mil reais pra mulher pra poder dormir lá. Aí dormi lá, no dia seguinte eu fui embora. E todos os dias o telefone despertava às 3 da manhã pra poder continuar a corrida. Se eu fosse dormir 2 da manhã, eu acordava às 3. Eu vou acordar às 3 e dormir a hora que... Botou a regra. Minha regra era essa. E tipo assim, uma das coisas que eu estudei também, para que eu pudesse estar sempre me energizando pela parte alimentar, eu levei só bananada, açucarada e amendoim salgado. Sabe aquela locomotiva Maria Fumaça que a pessoa vai botando no carvão? Sim. E aquilo ali que vai alimentando. Sim. E vai fazendo com que a combustão. Eu pensei, eu vou ser essa Maria Fumaça e a amendoim e a bananada vai ser o carvão que eu vou estar botando para dentro, que vai estar gerando minha energia. Por isso que eu cheguei a perder 12 quilos. Porque, tipo assim, eu não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha nada para poder ficar gastando, parando. Foi na brabeza mesmo. Força e na raça. E sabe por que eu fiz isso? E a minha intenção foi ajudar ela, mas eu queria também me testar. Nessa época eu estava vendo a série Vikings, e tem uma parte que o Bjorn Ironside, que é o filho do Ragnar, ele, para poder mostrar toda a masculinidade dele, toda a força dele de viking, ele chega pro pai e fala assim, eu vou morar um tempo nas montanhas sozinho. Ele foi morar nas montanhas um tempo sozinho, lá ele matou um urso com as próprias mãos e tudo mais, e ele voltou um homem assim totalmente diferente. Isso era a história dos vikings, né? Tipo assim, é baseado em fatos reais, mas tem uma coisa ou outra que muda, mas assim, a direção da história era essa. E eu lembro que eu vendo essa série, eu falei, cara, eu virei muito... Tanto é que eu fiz tatuagem no peito. O machado, vou botar aqui pro pessoal ver. O machado do Bjorn. Tatuei aqui no peito, que eu assim, virei fã. Me identifiquei muito. Aí eu até falava pra ela depois que acabou tudo isso, eu falei, ó, eu fiz pra você, mas eu fiz um pouco por mim também, porque eu queria testar o meu limite de tudo que eu venho estudando sobre a minha parte psicológica, né? Porque eu treino a minha parte física para poder adestrar minha mente. E apesar das pessoas não entenderem um pouco isso, porque nunca botaram em prática, eu já cansei de botar em prática e sempre tive um resultado bacana. Bom. Né? E, enfim, para resumir, quando eu cheguei em São Paulo, no terceiro dia, eu já estava com uma inflamação muito feia na unha, meu metatarso estava quebrado, meu pé estava muito inchado. Tem até um vídeo que o pessoal botou, não sei onde é que foi, acho que foi no Primeiro Impacto, do SBT, na hora que eu tirei o tênis, que eu tirei a meia, a unha pulou junto. Meu dedo estava muito inchado, meu metatarso também já estava lascado, deu fratura por estresse, não que dá, muito tempo. Você correu ali sentindo dor. Mas sabe qual é a parada, mano? Eu vou te falar uma coisa assim, parece ser meio loucura que eu vou te falar, mas eu aprendi que existe uma fase, depois da dor existe uma outra fase. É a fase de você se acostumar com ela. E ela vira assim, a tua amiga, assim, tá aqui comigo, é um outro membro. Né? E essa dor que eu estava sentindo no meu metatarso quebrado, que incomoda, tu sente o osso roçando no outro, eu falei, cara, já que ela tá aqui, vai ter que ficar. Aí eu lembro que eu botei um chinelo, eu botei uma meia, botei um chinelo no pé esquerdo, no pé direito eu fui com tênis e continuei a correr com chinelo. Tem vários vídeos mostrando, parecendo na televisão direto, com chinelo. E eu quis mostrar, tipo assim,
Não querendo me gabar, que não tem por que fazer isso. Claro. Mas foi pra mostrar assim, meu irmão, eu sou foda, pô, eu consigo, pô. Como você consegue também. É uma luta, é uma luta entre a carne e o espírito, né? É isso daí. A carne tá sentindo a dor, pedindo para parar, pedindo para desistir, dando todos os sinais para desistir, mas o teu espírito de guerreiro fazia com que você não. Eu vou superar a dor, eu vou superar essas dificuldades aqui, eu consigo, eu vou chegar lá. Isso tudo, mas é exatamente isso. Mas assim, eu tinha muitas coisas que estavam me motivacionando na época, na hora. E isso que eu falei, cara, eu tenho que mostrar para as pessoas, não para me gabar, que eu tenho espírito de guerreiro e eu sou guerreiro, como você também é, como ele também é. Eu não sou diferente de ninguém, eu tenho dois braços igual a você. Assim, sua história, né? História, mas assim, eu falei assim, cara, eu vou mostrar que eu consigo. E principalmente também para mostrar para minha filha e para todo mundo, pessoas mais próximas, que eu quero dar orgulho para esse pessoal. Eu quero falar assim, ó, meu pai fez isso. Eu sei que minha filha faz isso na escola dela. Pô, meu pai é esse cara aqui, ó, mostrar na internet, meu pai é esse cara aqui. Pessoal, caramba. Cara, isso aí valeu milhões para mim. Eu fiquei muito feliz, eu fico muito feliz de saber disso. Que as pessoas me chamam no Instagram, né, no privado, e falam algumas coisas. Cara, eu vejo que você acorda às 3 da manhã e bebe limão com não sei o que lá, e faz não sei o que, e corre na pista no meio da Dutra de madrugada. Eu não tenho coragem de fazer isso, mas vou começar a fazer do modo mais consciente, mais tranquilo. Eu recebo muita mensagem falando sobre isso. E, sinceramente, se todo ser humano soubesse a capacidade psicológica que tem, muitas pessoas que sofrem de depressão, entre outras coisas também, passaria muito longe disso. Porque, tipo assim, eu já passei por muitas coisas, até onde eu sei, nunca tive depressão, eu nunca cheguei no psicólogo, psiquiatra, para poder ter uma consulta, mas eu nunca caí assim, de falar assim, não aguento mais, já passei por um monte de coisa, porque eu estou sempre conversando comigo mesmo. Não é uma coisa louca, é mais para a verdade. Você tem sua consciência, tem a conversa que você tem todo dia na sua mente, que seus pais de repente direcionaram para ter uma personalidade, que é a sua mente, e você acha que teu limite é até aqui. Você gosta da fruta tal, mas não gosta dessa e tudo mais. Você tem uma conversa interna com você mesmo. Se as pessoas começassem a parar e analisar que existe essa conversa interna, o que eu faço, por exemplo, todo dia que eu acordo, eu vou ao banheiro e converso com o meu espelho. Eu motivo muito ali e fico pensando, cara, hoje tu vai fazer isso. Hoje mesmo, quando eu acordei de manhã, estava totalmente desmotivado. Falei, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. À noite eu vou no podcast do meu amigo e tudo mais. E dali mesmo no banheiro eu já comecei a fazer a minha grade de horário, minha grade de prioridade e tudo mais. E assim eu sigo. E sobre esse assunto, eu gosto de massificar muito sobre isso, porque, cara, eu entendo que por muitas coisas que eu passei em relação à minha parte física e familiar e tudo, eu entendo que eu evolui muito como ser humano graças ao controle que eu estou tendo da minha mente de um tempo para cá. Até mês passado eu estava com minha fíbia, que é um osso aqui da canela rachado, um acidente que eu tive de moto. Caiu de moto? Caiu, a mulher me deu uma porrada, a moto caiu em cima da minha perna, na quina do meio-fio. Vou te mostrar depois a foto, ficou um buraco na minha canela. No dia seguinte, corri 22 km na Dutra. Que isso? Minha mãe desesperada, minha filha, minha namorada, tu não vai correr não. Eu fui no médico, aí fez aquela imobilização, né? Imobilizou. Eu tirei, falei, não, eu vou correr. Eu falei que ia correr, hoje eu vou correr. Tinha quebrado, tinha? Rachou a fíbia. Caraca. Aí, você correu 22 km. Com a fíbia rachada. E sem nada. Eu vou te mostrar aqui a foto depois. Minha mãe, quando eu falou assim, você vai ter que ir no médico. Eu falei, mãe, eu vou, mas eu vou correr amanhã. Tu não vai não, porque eu tô morando com a minha mãe, né? Aí ela falou assim, eu falei, mãe, eu vou correr. Não, tu não vai. Eu falei, tá bom. Aí dia seguinte eu acordei 3 da manhã. Aí quando ela acordou às 7. Segurar. Não tem como. Aí ela acordou às 7, eu tava entrando em casa. Ela foi correr, ela mentiu. Eu falei aqui, eu mostrei, né, o GPS, eu todo suado, com a canela inchada. Aí ela falou assim, não tem jeito não, Giovanni, o que eu fiz, que não sei o que. Ela falou, mãe, não tenta me entender, mãe, só analise de longe e deixa eu fazer o que eu estou fazendo, que eu sei que é melhor para mim. Não é para me gabar, nada não, mas eu gosto de fazer isso, que eu percebo que toda vez que eu faço um negócio desse, eu estou evoluindo como ser humano. Eu não quero encontrar o meu limite, eu quero passar por todos eles, né? E todo mundo tem essa capacidade, né?